Muito bem, e agora já estamos em contato às 10 horas e 9 minutos com o Ricardo Trajano, o único passageiro sobrevivente do voo 820 da Varig em 1973. Fala, Trajano, como você tá? Prazer enorme, bom dia, hein? Salve, Danilo Gobato. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Um abraço aos ouvintes que estão aí presentes do seu lado aí. E estou à disposição, Danilo. A gente vai tentar dar aqui uma equalizada no áudio aqui do Ricardo Trajano. Quem está acompanhando a gente no YouTube já está vendo, né? O Ricardo Trajano em áudio e vídeo. Mas o Ricardo tem uma história de vida fantástica, né? De superação, de fé, de amor à vida. O que aconteceu com você foi um verdadeiro milagre, né? Acho que desde 73 você tenta encontrar palavras, né? E encontrar alguma justificativa para explicar o que aconteceu com você. Mas isso vai além de qualquer coisa, não, Ricardo? É verdade. Eu já estou no lucro e no crédito da vida há mais de 50 anos praticamente. E agradeço todos os dias aquela figura que está lá em cima. E a minha vida passou a ser cheio de propósitos, um presente muito especial para mim. E principalmente de 6 anos para cá que eu faço palestras. Você vai falar, poxa, Ricardo, mas há 50 anos você resolveu fazer palestras agora? É uma longa história, eu acho que tudo tem o seu momento e para mim se tornou uma missão para mim, porque a troca que eu tenho com as pessoas nas palestras não tem preço. Algumas pessoas conhecem a sua história, outras conhecem superficialmente, né, o que aconteceu, alguns detalhes você nunca contou antes, né? Mas explicando aqui para quem não conhece, né, o que aconteceu em 1973. Na época você tinha 21 anos de idade, né? Partia para sua primeira viagem internacional. Tinha como sonho, né, conhecer Londres, sempre gostou de Isso. rock, de bandas, estava numa expectativa enorme, né, para essa viagem. Tinha uma escala em Paris, na França, né? E aí, o que aconteceu, Não, na Ricardo? verdade, Danilo, o meu sonho, como você falou, era conhecer Londres, porque além dessas bandas que não vinham tocar no Brasil, eu era músico também, estudava engenharia e era roqueiro, eu tocava baixo, tinha bandas. E Londres, naquela época, década de 70, era a meca do rock and roll. E aí, era a minha primeira viagem para o exterior, como você falou, e você fazer uma viagem naquele tempo era um evento, né? Além de ser muito caro. E aí eu já trabalhava, fazia estágio de engenharia, economizei meu rico dinheirinho e entrei dentro de uma agência da Varig em Copacabana, no Rio. Eu sou carioca, mas hoje eu moro há muitos anos em Belo Horizonte. E saí de lá com o meu sonho realizado, a passagem para Londres. E aí, como você falou, ele partia do Rio, fazia uma escala em Paris e chegaria ao seu destino, que era Londres. E aí é interessante porque quando eu cheguei, o meu voo estava marcado às 11 da noite. A Varig era a única empresa brasileira que fazia voos internacionais, e aí tinham vários voos à noite. E eu cheguei no aeroporto, meu voo era às 11, cheguei às 5 horas da tarde. Porque, é claro, passageiro de primeira viagem, super ansioso, mas eu tinha um motivo principal, porque eu sempre lia, os meus amigos falavam que quando acontecia um acidente aéreo, a traseira, a cauda do avião era a parte que ficava mais protegida. E aí eu quis ser o primeiro, porque naquele tempo você não tinha como fazer check-in, não tinha internet, não tinha nada. Você fazia o check-in e você escolhia, quando você fazia o seu check-in, a sua poltrona. E aí eu falei para a atendente, olha, eu quero a última poltrona, a última fileira. Ela falou, vou te dar a penúltima, porque naquele tempo era muito... Eram 17 tripulantes, eles ficavam na última fileira para descansar. Aí me deu a fileira 27, janela F. E foi esse o grande motivo de eu chegar lá muito cedo. E essa poltrona, claro que também me ajudou a salvar a vida.
Estou falando demais. Não, não, mas a gente precisa entender os fatos, né? Porque, na verdade, então, existiu já alguma coisa, não é? Alguma energia, algum sentimento, algum feeling, não é? Porque sua primeira viagem internacional, você tinha ouvido falar, né? Que normalmente a parte traseira de uma aeronave fica preservada em casos de acidente, né? Mas acho que nunca, não passou pela sua cabeça, né? Que aconteceria alguma coisa, porque o voo, ele transcorreu normalmente, né? Saindo do Rio de Janeiro no Galeão até Orly, em Paris, na França, e faltando pouco tempo, né, poucos minutos para pousar mesmo, é que você começou a perceber que tinha alguma coisa errada, não é? Você viu a fumaça saindo na parte traseira, ali na altura do lavatório? Você viu uma fumaça saindo, é isso, Ricardo? Pois é, por causa do lugar que eu estava, que era lá atrás, começou uma fumacinha bem pequena na projeção do toalete, que era ali atrás de mim. E aí todos os passageiros que estavam ali perto, viram a fumaça, uma fumaça muito pequena, meio cinza, e ninguém deu bola, porque era uma fumaça insignificante. O Ninguém deu comissário foi bola, lá. Trajano? Como? Ninguém deu bola, ninguém ligou, ninguém falou nada? Ninguém deu bola, todo mundo com cinto. Você imagina uma fumaçazinha assim saindo na projeção do toalete, mas uma fumaça muito pequena. Mas ninguém deu bola. O comissário foi lá já com extintor, ninguém deu bola, todos com cinto, faltavam 5 minutos para chegar. O avião devia estar uns 2.500 metros ainda de altitude. E aí, olha, o Danilo, alguém estava me empurrando ali, por puro impulso. Eu segui em frente, eu falei, não vou ficar aqui, não tem explicação, porque eu deveria ficar sentado ali também. E quando eu cheguei lá na frente, aquele comissário que fica lá na frente, é claro que lá não tinha o menor sinal de fumaça, o comissário me deu uma bronca, falou, garoto, pô, eu sei que você já visitou a cabine aqui 2 vezes, naquele tempo você podia visitar, eu fui 2 vezes lá visitar, você não vai agora a 3ª vez, volta para o seu lugar, é proibido você ficar em pé. E eu desobedeci o cara, eu passei do lado dele, parecia que eu não estava falando com ele, quase que eu atropelo ele, e cheguei lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, na divisória da cabine, eu fiquei em pé, o avião, Danilo, a fumaça foi saindo por todo o revestimento simultaneamente, e aí era uma fumaça preta, tóxica, densa, negra. O revestimento era de plástico, polipropileno. Então você imagina uma fumaça no plástico. É como aqueles pneus queimando na rua. E aí eu não enxergava um palmo na minha frente, tudo escuro. E o avião tinham várias pessoas, vários tripulantes já dentro da cabine, a cabine estava fechada. E aí me veio a sensação da morte, porque ele começou a inclinar muito, ele estava procurando um lugar para fazer um pouso de emergência, porque não dava tempo de chegar no aeroporto. 2 perguntas que as pessoas me fazem. Por que não dava tempo de chegar no aeroporto? Porque onde há fumaça, há fogo, né, Danilo? E o Exatamente. avião podia explodir no ar, mesmo faltando 5 minutos. E a outra pergunta que me fazem é por que não baixou as máscaras de oxigênio? O duto que alimentava, o duto de oxigênio que alimentava as máscaras foi invadido pelo fogo. Poderia Então explodir ali, né? você imagina oxigênio com fogo, aquilo ali virou um maçarico. Não tinha a menor condição e foi tudo muito rápido, 2 minutos, por aí. E aí ele inclinou muito o avião, a minha impressão é que ele ia cair de bico, e eu caí no chão, de bruços. Mas antes de eu cair no chão, eu comecei a me despedir da vida. Veio... É um filme que passa na sua cabeça em fração de segundos, vem toda a sua vida, sua família, seus amigos. E eu senti literalmente alguém me abraçando. Eu falei, poxa, é a morte que está me abraçando, eu estou indo embora. Meu Deus, 21 anos. E aí caí no chão, fiquei de bruços. Eles conseguiram fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas. Ele deslizou ainda uns 500 metros, pegou várias árvores, e assim que ele parou, eu apaguei, estirado no chão, de bruços, e o teto todo do avião foi caindo em chamas, carbonizando todas as pessoas, que praticamente todas chegaram já mortas, asfixiadas, porque a fumaça foi envolvendo todos os passageiros
sentados nas poltronas sem que eles tivessem o menor poder de reação. Foi muito rápido, uma fumaça tóxica. Primeiro você desmaia, a segunda você morre. E aí eu fiquei lá na frente, apagado, e os bombeiros chegaram 10 minutos depois, e o primeiro corpo que estava na porta do avião era o meu. E eles pensando que eu estava morto também, atrás de mim tinham vários comissários mortos, todos os passageiros mortos nas poltronas, e aí ele viu que eu estava respirando, me colocaram no helicóptero. Minutos depois eu cheguei no hospital, mas eu cheguei já sem roupa, muito queimado nas costas, e cheio de fuligem, irreconhecível. Já tinha umas pessoas da Varig lá no hospital, e eles chegaram e falaram: esse aí é o nosso comissário, é o Sérgio Balbino, porque o Sérgio, que tinha morrido, tinha o meu porte físico, eles pensando que eu fosse o Sérgio. Então, a primeira notícia no Brasil, porque eu fiquei em coma 30 horas. Nesse período, a primeira notícia é que todos os passageiros estavam mortos, eu era o Sérgio Balbino e o Ricardo estava morto. E aí, nesse período... Desculpa, Trajano, te interromper, mas então, voltando só um pouco, você então chegou a entrar na cabine, é isso? Você sobreviveu porque você... Você não entrou na cabine? Fiquei fora, a cabine estava fechada, a maioria dos tripulantes que escaparam, praticamente todos, estavam dentro da cabine. E fora você estava com 2 tripulantes ali, é isso? 2 comissários. Exatamente. E aí não enxergava mais os comissários e eu fiquei fora ali da cabine, estirado logo depois ali da divisória da cabine. Você lembra até o momento do pouso, daí depois você já apagou, entrou em coma e cerca de 10 minutos depois os bombeiros já chegaram e retirando os copos, encontraram o seu, levaram para o hospital, mas até a informação que a empresa, né, a companhia Varig passou para os familiares, né, era que todos os passageiros tinham morrido, é isso? Não, exatamente, foi uma tragédia, porque meus pais souberam através de rádio, televisão, que imediatamente noticiou, e foi uma tragédia, 123 mortos, e era desesperador, porque meu pai já estava encomendando meu sepultamento, meus amigos lá em casa, um velório, e minha mãe, o tempo todo falando: meu filho não morreu. Mamãe sempre teve um lado espiritual muito forte, eu sempre tive uma conexão com ela muito forte, tanto que no período que eu fiquei em coma, eu não sei te explicar, não me pergunte, eu pedi uma folha de papel e com uma caneta muito tremida, eu comecei a escrever uma letra muito tremida, com muita dificuldade, parecia letra de criança. Eu comecei a escrever meu nome, telefone, nome do meu pai, endereço. Os caras pegaram o bilhete, estava lá Ricardo Trajano, foram na lista de tripulantes, que eles pensavam que eu fosse o tripulante, não seria mais o Sérgio, mas seria o tripulante Ricardo Trajano. Não acharam o meu nome, foram na lista de passageiros, e aí os caras falam: não é possível, esse cara é passageiro, esse cara lá na frente. A gente tem essa carta aqui, viu, Ricardo? Eu vou pedir para o Daniel Mesquita espelhar aqui essa carta que você escreveu enquanto estava no hospital em coma. Quem está acompanhando a gente no YouTube vai conseguir ver a carta, né? Para quem não está acompanhando por imagens, o Ricardo já até descreveu aqui, né? Tá ali a administração do hospital, né, em Paris, e a sua letra trêmula ali, Ricardo Trajano, um número de telefone, o endereço que você colocou, não é isso, Trajano? Endereço, depois eu coloquei o mesmo endereço embaixo. Você repetiu? E Reginaldo, papai. Reginaldo é o nome do seu pai? Papai, Reginaldo Babo Trajano. Eu risquei, coloquei papai, risquei, coloquei Reginaldo Babo Trajano. E aí os caras ficaram loucos, falaram: mas como esse cara é passageiro? Esse cara lá na frente com os comissários e todos os passageiros sentados, mortos. E aí a Varig liga ela para casa, um velório lá em casa, meu pai atende o telefone, e eles falando: olha, aqui é da Varig, seu Reginaldo, nós queríamos falar com o senhor que seu filho está vivo, está mal, mas está vivo. Aí de um velório virou uma festa, minha mãe, porque os amigos meus ficavam cutucando, falando assim, lá em casa: coitada da mãe do Ricardo, não quer cair na real, o Ricardo morreu, o pai dele está encomendando sepultamento. E aí, quando deu essa notícia, minha mãe levantou do sofá, dando bronca em todo mundo: eu não falei que meu filho estava vivo?
E aí foi uma longa história lá no hospital. Os seus Eu pais. fiquei dois. Você ficou internado lá no hospital, né, na França. Fiquei no CTI, 2 meses no CTI em Paris. As pessoas não me davam uma semana de vida. Depois eu fiquei mais um mês na Beneficência Portuguesa, no Rio, mas aí não precisei ficar no CTI. Os seus pais E as foram para a pessoas não França, Trajano? foram. A Varig enviou a passagem para eles, meus pais foram. E só que eles não podiam entrar no CTI, né? E meu estado era caótico, porque os médicos não me davam uma semana de vida. A minha primeira radiografia de pulmão é como se fosse meu atestado de óbito. Eu estava com infecção em todos os brônquios, a febre altíssima, 40 graus, constante, dezenas de transfusões de sangue, taquicardia 160, 180 por minuto, e eles apavorados também com as minhas queimaduras de 3º grau, que podiam, nas costas, que podiam infeccionar os rins, eu teria menos tempo de vida. Mas nesse período que eu fiquei no CTI, eu procurava extrair dentro do CTI, que é um ambiente pesado, né? Um ambiente... Eu procurava extrair dentro do ambiente do CTI as coisas boas que me rodeavam, Danilo. Eram coisas aparentemente banais, mas sempre carregadas de um otimismo, de uma energia, que me alimentavam enormemente, que me davam forças para lutar pela vida que parecia estar próxima do fim. E essas coisas, uma delas, meus pais, como não podiam entrar no CTI, todos os dias eles faziam cartazes para mim, com caneta pilô para eu ler melhor, e a enfermeira, 4 horas da tarde, chegava com essas frases: vamos lá, Ricardo, força, Ricardo, você vai sair logo daí. Eu estou falando essas frases aqui agora, frases bobas, mas lá, você não acredita o quanto isso me alimentava. Isso para mim era meu alimento de vida. E tinha outras coisas também que eu recebia, eram cartas, naquele tempo eram cartas, recebia dezenas de cartas por dia. E, Danilo, a grande maioria dessas cartas eram de pessoas que eu não conhecia, de várias localidades do Brasil, até mesmo de outros países. E tipo assim: pô, Ricardo, quando você sair do hospital, eu quero te dar um abraço pessoalmente. E aí você começa a ver esse outro lado do mundo, Danilo. Você começa a ver, a gente está acostumado a ver um mundo tão cruel, né? Tão cheio de sacanagem. E aí você começa a ver esse outro lado do mundo, você fala: gente, o que tem ainda de gente afetuosa, generosa, solidária, te mandando força. E esse outro lado do mundo, eu só queria te falar um exemplo semelhante a isso, porque 1 ano e pouco depois eu encontrei com um grande amigo meu na rua, no Rio de Janeiro. Ele, desde pequeno, sempre foi um cara fora da curva. Ele tem um lado espiritual muito forte. E aí ele falou: pô, Ricardo, eu estava falando de você semana passada com os meus amigos, e eu queria saber, eu sei que você não tem problema de falar sobre acidente, e eu queria saber aqueles momentos de aflição que você passou lá em cima. Aí eu contei o que eu contei há pouco aí para vocês, e no final eu disse: o Nelson, eu senti alguém me abraçando, era a morte que estava me abraçando. Ele me deu colocou a mão no meu ombro, eu me lembro como se fosse hoje, fico muito emocionado. Ele falou: Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo, era a mão de Deus ali te dando um abraço. E aí eu dei um abraço nele, comecei a chorar, falei: gente, que coisa linda que você está falando comigo. Ele falou: pois é, Ricardo, você estava vendo só um lado da moeda o tempo todo, era morte, vira a sua moeda. Eu digo isso nas palestras, porque a gente tem sempre uma saída para essa vida, menos a morte, evidente, mas a gente sempre tem uma saída. Ô, Ricardo, você tinha 21 anos na época, né? Um menino, né? Você já tinha consciência disso tudo que você está falando aqui agora, né? De ver o lado bom da vida, de olhar por esse prisma mesmo, né? Ou essa consciência, né? Esses valores todos, você foi aprendendo e vendo com o passar dos anos, depois com a chegada das suas filhas, né? Esse entendimento você teve já naquele momento mesmo? Eu já tinha alguma coisa, porque sempre me tocava alguma coisa, eu sempre aprendia, cada dia que passava, eu falei: gente, eu tenho que agradecer e eu tenho que aproveitar essas coisas, esse lucro que deu, esse crédito que Deus me deu, para poder viver de uma forma, sabe? E uma das coisas que me ajudava, lá no CTI,
eu pensava muito num pensamento, tinha um pensamento, esse pensamento até de um roqueiro, do Jim Morrison, que foi do The Doors. Ele escrevia livros e tal, e ele falava o seguinte: nunca se dê por vencido, porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. E eu tinha certeza absoluta que era possível recomeçarmos a vida após essa tragédia que eu estava passando, após frustrações, fracassos, traumas que a gente passa pela vida, né? Depois eu fui perceber até mesmo com entes queridos que a gente perde, sabe? Amigos, que a gente fica fora de sintonia. Eu digo muito nas palestras, e isso eu aprendi, que eu vivo o presente, sabe, Danilo? Passado, para mim, já foi. É claro que a gente aprende com as nossas... Acabei de falar, com as nossas frustrações, com os nossos fracassos, tristezas, alegrias, mas eu deixo enterrado o passado e o futuro... Eu não sei o que vai acontecer comigo, são 10h30, eu não sei o que vai acontecer comigo nesse mesmo horário amanhã. E eu digo muito para as pessoas que a ponta da depressão, esse passado de você ficar pensando essas picuinhas todas voltando ao passado, é uma ponta da depressão. Eu só quero que as pessoas não confundam isso com saudade, não é isso. Saudade é sempre algo bom que valeu a pena. Tem uma frase linda do Rubem Alves, que eu adorava, mineiro ele, e o Rubens dizia o seguinte: saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que perdeu. Trajano, os ouvintes estão emocionados aqui com o seu relato, com a sua história de vida, né? O Cristóvão Pascoal Sim. Filho está acompanhando aqui, o Milton Goya, o Francisco Ferreira de Oliveira, a Estela Abdala em Florianópolis, o José Polidor, Marco Antônio de Oliveira Paixão, a Silvia Crisante também está aqui com a gente, Vivaldo Junqueira, Maria Zélia, a Maria Diva Pina, o Antônio Carlos Salvati, o Romeu Mota Castanha, a Rosita Campos, Sônia Rudner, todos os ouvintes aqui, alguns já conheciam, né? Outros não tinham, né, ideia do que você passou nesse acidente em 1973. O Edson Gonçalves aqui, Edilene Soares, Leandro Campos, relato muito emocionante, parabéns, né? Saúde sempre aqui, é o que ele diz. A Yara também está aqui. A Yara lembra, a Yara Rauci, ela lembra aqui, não é, Trajano, que nesse acidente morreram também, bom, 123 pessoas, né, mas personalidades estavam presentes também, como o cantor, o Agostinho dos Santos, né, tinha o presidente do Senado, né, na época também, atriz, socialite, tinha algumas personalidades também nesse voo, não? Tinha, e os irmãos Brother, que faziam iatismo, eram campeões, tinha o Scavone, que narrava a Fórmula 1, tinham várias pessoas conhecidas. O próprio Agostinho dos Santos viajava na minha frente. E você não vai... É uma coisa incrível. O avião estava lotado. E tinham 2 poltronas vagas do meu lado, eram as únicas poltronas vagas. E o Agostinho inclinava sempre a poltrona, e eu, com essas poltronas vagas, eu mudava de assento. E aconteceu um fato muito interessante. Eu falo muito na palestra sobre o destino, né? Muito. E tem certo momento que eu falo assim: quando não dependesse desses 2 pontos, das pessoas que acreditam que já nasceram do destino, ou do outro lado, que eu me coloco do outro lado, que nós somos capazes de mudar nosso destino através das nossas decisões, das nossas escolhas. Mas quando não dependesse desses 2 pontos, dependesse apenas de você estar no lugar exato, na hora exata. E isso aconteceu comigo, eu não sabia. Um mês antes da pandemia, me liga um sujeito que também chama Ricardo. Poxa, Xará, eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos, eu sou paulistano, moro em São Paulo, morava em São Paulo, e há muito tempo que eu queria falar com você uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe que aconteceu na época do seu acidente. Claro que eu fiquei curioso, falei: Xará, o que aconteceu? Ele disse: eu conheço 2 pessoas que iam embarcar no seu voo e na última hora não puderam embarcar. Eu falei: mas como? Eles perderam o voo? Não, não. Acontece que eles estavam na ponte aérea São Paulo-Rio, como o Rio era o destino de partida do voo internacional, as pessoas tinham que pegar essa ponte aérea,
E eles chegaram em cima da hora para pegar essa ponte aérea para o meu voo. E não puderam embarcar porque tinham problema de overbook, estava lotado o avião. Eles pegaram a passagem deles, falaram: olha, eu estou vendo aqui que vocês não vão para Londres, vocês vão para Roma. E tem um voo que eu recoloco vocês daqui a 2 horas e meia, que faz Rio, Madrid, deixa vocês em Roma. Vocês não precisam nem saltar em Paris para fazer a conexão para Roma. Tudo bem? Eles falaram: poxa, maravilha. Eu falei: Xará, mas o que é isso? Ele falou: pois é, Ricardo. E essas duas pessoas, uma era minha tia e a outra era minha mãe, que estava grávida de mim, colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. E aí, logo em seguida, eu falei: Xará, ainda tem duas coisas. Outra coisa para te falar. Realmente, do meu lado tinham 2 poltronas vagas e com certeza era da sua tia e da sua mãe grávida. E se ela tivesse, na hora que começou aquela fumaçazinha, que eu tive um ímpeto de sair imediatamente dali, talvez com ela grávida ali do meu lado, eu não incomodaria ela, eu ficasse sentado ali mais um pouco. E se eu ficasse sentado mais um pouco, eu não estaria aqui para contar essa história, e nem você, Xará. Que história, hein, Ricardo? Que história de vida. Bom, os ouvintes aqui, eles seguem, né, participando, mandando mensagem. O professor Nelson Valente aqui, de São Bernardo do Campo, Geraldo Melo de Paranaíba. Não tem como não se emocionar. O João Rosinha, que entrevista, que relato, não é? Quem mais está aqui? A Cida Luzumira, o Leandro Passos, motoboy, a Maria Marinheiro do Ipiranga, que história emocionante. Quem mais? O Newton Aires Santista de São Vicente, o Maurício Vilela de Higienópolis, a Denise Corrochano, não é? E tem ainda também, quem mais que escreveu aqui pra gente? A Silvia Stanzioni, que história linda. E tem também uma outra história envolvendo o seu comandante. O comandante que conseguiu esse feito, né, um avião em chamas, né, ele conseguiu fazer esse pouso de emergência num campo de cebolas. E aí, tempos depois, alguns anos depois, poucos anos depois, o que aconteceu com o piloto, hein, Trajano? Foi o comandante, eram 2 comandantes que estavam no avião. O comandante principal era o Gilberto Araújo e o copiloto, que era o grande Antônio Fusimoto, que já morreu também. E o comandante, o Gilberto Araújo, foi lá em casa me visitar com a família, depois que eu voltei para casa, e ele, 4 anos depois, foi em, não sei precisar a data, mas foi janeiro de 79, por aí, ele continuou a pilotar, só que ele estava num avião cargueiro, que às vezes eles pegavam um avião cargueiro também para voar, e era o mesmo avião, era um 707, e eles decolaram de Tóquio para Los Angeles, de Los Angeles eles iam para São Paulo. E aí, assim que ele decolou, 1 hora depois, eles sumiram no Pacífico. Só para você ter ideia, não encontraram vestígio nenhum desse avião. Era ele mais 4 tripulantes, porque era um avião de cargas. E é impressionante a sina dele, cara. Impressionante. Eu fiquei tão chocado com isso. E ele foi embora. Agora, o que eu queria falar com você também, Diga. que você falou antes, era uma pessoa te perguntou, era uma bituca de cigarro, né, a causa do acidente. Isso. Você até falou, eu acho difícil. E, na verdade, Danilo, isso é historinha para boi dormir. Porque eu conversei com muitas pessoas ligadas à aviação, conhecem muito. Conversei até depois no Skype também, há 6 anos atrás, com aquele cara que me deu bronca, que ele sobreviveu, o comissário. E não sei se você já ouviu falar do Lito, do Aviões e Músicas. Sim. E ele também conversou muito com isso. Aliás, no programa do seu xará lá, do Danilo Gentili, eu fui entrevistado com ele e com Era o Nilson o ou Lito. não? O Nilson também ou não? O Nilson, exatamente. O Nilson, eu e O Lito. o Lito. E o Lito fala, inclusive lá ao vivo, eu passei a bola para ele, falei, Lito,
comenta aí a causa do acidente. Sabe o que aconteceu, Danilo? Hum. Que foi totalmente encoberto, era o Médici no poder, 73, a Varig era 5 com o governo, e eles tinham acabado de comprar aviões Mirage, que eram aviões supersônicos, para costear o Brasil. Eles precisavam desses aviões. E são aviões que têm assentos injetáveis. Se acontecer algum problema, os caras catapultam o piloto e eles descem de paraquedas. Bom, e alguns desses assentos injetáveis vieram com problemas. A fabricação era francesa / inglesa. E eles, acreditem se quiser, colocaram esses assentos injetáveis no meu porão de carga. E esses assentos injetáveis têm componentes explosivos, claro. E na descompressão do avião, aquilo ali exalou, porque ele estava a 2.500 metros de altitude, ele voava muito mais alto, e aquilo ali exalou de uma forma tão rápida. E aí eu pergunto para vocês, e esses conhecedores de avião perguntou assim para mim, não foi o Lito, foi uma outra pessoa, falou: Ricardo, me diz um acidente de avião que foi uma ponta de cigarro no banheiro. Aquela lixeirinha que tem ali de alumínio, tá cheia de panos, de papéis úmidos ali, o sujeito joga a bituca ali, apagou. E como que uma bituca de cigarro no banheiro vai causar um estrago dessa forma em 2 minutos, 3 minutos, que foi todo, até o avião fazer o pouso de emergência, foi esse tempo todo. Então, Danilo, eu estou escrevendo um livro, já escrevi um livro, a editora tem uma editora no Rio que vai publicar, se Deus quiser, acredito que saia no 2º semestre, eu vou colocar no Instagram, e uma das coisas, o meu motivo, um dos motivos principais de escrever esse livro, é que num dos capítulos eu digo, é claro que eu não tenho prova, né, Danilo? Mas até porque o laudo do acidente que foi emitido pela companhia, pelas instituições especializadas, né, apontam outra coisa. Então é difícil mesmo, mas também é difícil acreditar, não é, Ricardo, que um cigarro, né, apesar de que em 73 os componentes todos, né, o interior do avião, a carcaça, tinham um outro material, e acho que a partir desse acidente também muita coisa mudou na aviação e nos componentes usados também para as construções dos aviões, não? Não, tudo bem. Pode ter mudado, mas isso é historinha. Sim. Isso não foi o que aconteceu. E no livro eu falo sobre isso. Claro que eu não tenho provas. As pessoas falam, mas Ricardo, você tem coragem de falar isso? Você não tem medo, não? Eu falei, o quê? 71 anos de idade? Medo de falar sobre isso? Eu estou me lixando. Eu penso muito nas vítimas, nos familiares das vítimas, que às vezes me ligam e falam assim, Ricardo, qual foi a causa do acidente? E aí eu quero colocar isso no livro, que é a minha principal intenção de escrever esse livro, foi para mostrar, para falar com as pessoas que não foi, porque 95% das pessoas acreditam. É claro que elas não sabem a fundo o que foi uma bituca de cigarro no banheiro. 1 ano e meio depois do acidente saiu esse laudo ridículo que a Varig publicou dizendo que foi uma ponta de cigarro no banheiro. É claro que alguma coisa com o governo francês. O sujeito, esse cara que falou que tinha caixa de alumínio, aquelas caixinhas de alumínio no banheiro, ele falou, Ricardo, o avião, a carcaça do avião, o avião estava inteiro, o teto todo caiu. Por que não fizeram uma perícia ali certa? Isso foi tudo encoberto. Governo francês, governo brasileiro, totalmente encoberto, e tinha como periciar a fundo e perceber que veio isso lá do porão de cargas, infelizmente. Ricardo, eu queria trazer aqui os depoimentos, algumas mensagens dos ouvintes que querem entrar em contato com você, querem falar com você. Vou colocar aqui algumas mensagens da participação dos nossos ouvintes, vamos lá. Danilo, bom dia. Aqui é Eduardo Lamoglia, irmão do Evandro Lamoglia, que está contigo. Opa, aí. Tô aqui. Parabéns pelo programa. Uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, o que você poderia dizer que mudou na tua vida depois que você sentiu essa tragédia toda? Eu me recordo, nesse avião estavam Augusto dos Anjos, acho que a própria Leila Diniz, acho que era uma passageira também desse voo.
O que mudou na tua vida? Como é que você encarou tudo a partir disso? Desculpa só cortar, mas acho que ela não, mas, Trajano, só emendo aqui uma pergunta, se isso, emendo a pergunta do ouvinte, se isso te traumatizou também de alguma forma a não voar, a pegar medo, se você voou logo em seguida, mas respondendo ao ouvinte, por gentileza. Pois não, Eduardo, é prazer em falar contigo, obrigado. O que o Danilo falou realmente, a Leila Diniz, as pessoas confundem, porque a Leila Diniz foi 1 ano atrás, em 72, meu acidente foi 73, e foi um avião que sobrevoava, eu acho que era Air India, uma coisa assim, e ele explodiu no ar. Aí não sobrou absolutamente nenhum sobrevivente. E quanto a o que eu, graças a Deus, nunca sonhei com esse acidente. Eu acho que é muito pessoal de cada um. Eu poderia ficar traumatizado, claro que eu poderia, mas eu nunca sonhei com esse acidente. Então, minha cabeça está muito bem. E eu digo isso que é muito pessoal. É claro que tem pessoas que aconteceriam isso com ela e não voariam jamais no avião. Então, meus valores de vida, você querendo ou não, depois do acidente mudou. Sem dúvida. Eu comecei a valorizar cada minuto da minha vida. A minha vida passou a ser um presente cheio de propósitos e de significados. E nesses últimos 6 anos, se tornou uma missão eu palestrar para as pessoas. Você não sabe o quanto as pessoas falam, mas você vai ganhar dinheiro com isso? Eu falei, preciso, mas isso é uma consequência. Em primeiro lugar, Eduardo, é a troca que eu tenho com as pessoas. Isso é muito gratificante. Isso não tem preço. Eu quero que Deus me dê saúde, quero fazer essas palestras para o resto da minha vida, com certeza. Então, comecei a valorizar o presente, aquilo que eu falei anteriormente. Eu falo muito para as pessoas uma receita de bolo que eu tenho na minha cabeça. Eu não sei fazer bolo, mas é uma receita imaginária, que os ingredientes para fazer esse bolo, eu chamo do meu bolo da resiliência com recheio de antifragilidade. E os ingredientes, para mim, você não acredita o quanto isso, eu reflito sobre isso, coloco em prática, e sempre adoro passar isso para as pessoas poderem colocar em prática isso. Então, o primeiro ingrediente, o principal, é de não se vitimizar. Nossa, se encontra muita gente achando que o mundo está contra ele, cheio de saúde, hein? Que ele fica chorando pelos cantos, ele não tem tempo para nada, está cheio de saúde. Meu amigo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, mas seguindo sempre em frente, que a evolução é o nosso pilar principal, né, do sentido da vida. Outro ingrediente é o otimismo. Não é para você ter aquele grande otimismo, que você tenha um pouquinho de otimismo, já valeu. Terceiro, por incrível que pareça, o bom humor. Eu aprendi a ser bem-humorado, vocês vão achar impressionante, mas com aqueles enfermeiros que cuidavam de mim, eles vinham sempre em dupla, com uma energia, com bom humor. Eu falava, gente, como é que esses caras têm isso, transmite isso para mim? Eles estão num ambiente hostil, pesado, eles estão no CTI. E eu comecei a cultivar esse bom humor, porque eu digo sempre que o bom humor renova a esperança. E esse bom humor vem desde lá da época do CTI. O quarto ingrediente é a empatia, aquela mão dupla que a gente tem que ter com as pessoas, aquele afeto, aquele toque, aquele abraço, aquele olhar, se colocar verdadeiramente no lugar da pessoa, ter compaixão. E, por fim, autoconfiança, meu amigo. Acredite em você, acredite que você é capaz nas suas crenças. E você tira esse bolo bonito, cheiroso, e ainda coloca uma canelinha, que eu digo de ousadia. Ousadia para a gente criar, ousadia para a gente empreender as nossas ideias. Grande abraço, Eduardo. Eu vou passar aqui os seus contatos, as suas redes sociais, porque o ouvinte pode continuar, depois dessa entrevista, acompanhar o que você faz, as suas palestras, contratar também, né, conhecer mais da sua história, conhecer a sua família lindíssima que você construiu, as suas filhas. Marina aí? Júlia, 26 anos, a Marina, 23. São meus 2 grandes amores. O Instagram do Ricardo, ele tem todas as redes, né? Mas o Instagram é Schutz que fala, Ricardo? Schutz, mas se você colocar Ricardo Trajano, já acha. Então é Ricardo Schutz Trajano, né? Mas Schutz é C-H-U-S-T. Pessoas pensam que é alemão, mas é espanhol. Então, mas se colocar Ricardo Trajano, já aparece o fundo amarelinho, eu ali na foto.
É isso. E lá vou ter o maior prazer, porque no Instagram tem meu contato de telefone, que é o WhatsApp, e tem meu e-mail, e qualquer que as pessoas queiram se comunicar comigo, me começa a seguir no Instagram, e eu também, como você falou, e te agradeço, alguém interessado em fazer palestras, empresas, qualquer tipo de empresa eu faço palestra, porque dependendo do briefing da empresa, eu adequo muito. Outro dia eu falei com o pessoal da Tutor, lá em Americana, São Paulo, que é uma empresa de gestão de pessoas. Eu falei uma coisa que eu nunca tinha falado nas palestras, que foi sobre legado de vida. Então foi muito legal. E é isso. Olha, tem mais depoimentos, tem mais mensagens de ouvintes, né? Querendo te mandar um abraço, vamos colocar aqui. Meu Deus! Uau! Quase não consigo nem gravar essa mensagem. Que história, meu, comovente desse Ricardo Trajano. Parabéns, velho, que história. Xará, Ricardo Lacerda, em Budas Artes. Vida longa ao Ricardo Trajano. Bom dia, Danilo. Que história, hein, cara? Parabéns, Ricardo, pela vida. Deus te abençoe, cara. Que história. É isso aí, Danilo. Estamos sempre te acompanhando aí. Nascimento do Jabaquara. Bom dia, Danilo. Vera de Santos. Emocionante a entrevista. Emocionante. Demais. Demais. Bom dia, Danilo. Bom fim de semana. Danilo e Ricardo, muito obrigado, viu? Eu sou um simples taxista, o Gilvan Moreira Silva aqui do centro. Me emocionei, não é? Muito obrigado pela essa narrativa aí do Ricardo. Meu Deus do céu, quanto me ajudou. Quanto eu pude compreender a morte da minha mulher com Alzheimer. Muito obrigado. Tenha mais condição. Aqui é o professor Fernando de Atibaia. Eu me lembro muito desse acidente. Eu era criança, né? 73, 8 anos. Eu me lembro da foto desse avião numa das revistas da circulação na época, Manchete, alguma coisa assim. Impressionante a história. Tá aí aqui alguns dos ouvintes, né, mandando mensagens, participando aqui conosco, alguns já conheciam, acompanharam na época, né, outros estão conhecendo agora com mais profundidade mesmo, em detalhes o que aconteceu com o Ricardo Trajano em 1973, há 5 anos, né, é que o Ricardo começou a dar palestras, né, a falar em empresas, pro público mesmo, o que aconteceu com ele, e hoje a família que ele tem, a vida que ele criou desde o acidente até os dias de hoje, né? É só seguir Ricardo Trajano no Instagram e lá tem todos os detalhes, os contatos também, né? Pra gente encerrar aqui, tem muitos ouvintes aqui, a Drica Prado, que história emocionante, adoro o seu programa, não perco um, José Ferreira, a Yolanda aqui de Botucatu disse que na época estava estudando, né? E parou tudo para acompanhar a notícia, Laurival Nista Filho, Cici Silva de Seu Tenã, a Cida Luzumira, Vera Pirillo, Roselaine Fischer, queria mandar também um abraço grande e carinhoso para o Salomão Esper, que está nos acompanhando e que na semana passada me ligou carinhosamente para repercutir a entrevista da semana passada e hoje também está aqui na escuta. Salomão, obrigado sempre pelo carinho, pela gentileza. O Laureano Arantes Neto aqui também, a Maria Avanian, enfim, muita gente aqui, o André HQ. Só para a gente encerrar, você tem contato com a tripulação, ou até familiares, né, dos passageiros que faleceram, a tripulação que sobreviveu? Você tem contato com eles, Trajano? Não, a maioria dos tripulantes, foram 10 que sobreviveram, né? Praticamente todos dentro da cabine. Eu não tenho mais contato assim, porque a maioria com certeza já morreram. E o último contato que eu tive, não, aliás, 2 contatos. Há 6 anos atrás eu conversei com o Carmelino, que foi aquele cara que me deu a bronca.
Só que eu tento ligar para ele novamente, que ele mora em São Paulo, e não consigo. Eu fico até preocupado se aconteceu alguma coisa com ele. E recentemente, eu estava escrevendo o livro e liguei para o Alain Tercis, que é o comissário, esse sim, tem 78 anos, era o único estrangeiro, ele é francês, que estava no avião, e ele mora em Paris, mas ele tem residência também lá no Rio, e a gente troca figurinha e eu quero muito encontrar com ele pessoalmente. E é isso, eu agradeço muito ter participado aqui com vocês, eu me emocionei e me emociono muito com esses depoimentos, que eu te falei que a troca com as pessoas para mim é muito gratificante. Obrigado a todos que me deram esses depoimentos, que eu me emociono muito. E é isso, Danilo. Obrigado por... Imagina, eu que te agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, não é? Por participar aqui conosco, contando o seu relato, a sua história de vida. E o livro, então, sai esse ano, Trajano? Se Deus quiser, através de uma editora que quer fechar isso comigo. E já bolei até o título do livro. É Sobre Separado Viver. Então tá aí, em breve sai o livro do Ricardo Trajano, o único passageiro sobrevivente do voo 820 da Varig, né? É bom a gente reforçar que é o único passageiro sobrevivente. A tripulação também foram 11 que sobreviveram, é isso, Trajano? Foram 10. 10 da tripulação. Morreram 7, sobreviveram 10. E o lançamento do livro, então, em breve, só seguir nas redes sociais, é por lá também o contato para as palestras. Trajano, um abraço na família. Obrigado mesmo pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, viu? Ô, gente, foi um prazer enorme, Danilo, conversar com você. Quero manter esse contato com você e com os ouvintes pelo Instagram. Eu sempre respondo lá no direct. E é isso aí, eu que agradeço muito. Bora viver, bora construir, gente. E os ouvintes aqui no estúdio estão te aplaudindo, viu, Trajano? Eles estão a Odélia Vida, a Maria Neliane, a Ana Cristina, o Evandro também aqui. Brigadíssimo, um bom fim de semana, viu? Obrigado, meus queridos, para vocês também. Tchau.